Dia 20 de setembro de 2023, durante uma ordem de despejo que aconteceu em um apartamento localizado no bairro Vila Suíça, na zona sul de Aracaju, uma descoberta terrível aconteceu. A equipe que efetuava a retirada dos móveis do apartamento encontrou o corpo de um homem chamado Celso Adão Portela, que estava dentro de uma mala na geladeira da residência e aparentemente havia passado os últimos 7 anos dentro do eletrodoméstico. A situação se tornou caótica e hoje vocês vão conhecer todos os detalhes desta terrível descoberta no nosso caso comentado. Tudo começou em 2023, né? Mais precisamente em setembro, né, de 2023, e foi com uma ordem de despejo em um apartamento em Recife, né, Bruno? Isso, no Aracaju, Isso, em Aracaju. no bairro Vila Suíça. Isso mesmo. E ninguém imaginava o que teria dentro desse apartamento. Mas começando na hora que eles chegaram lá. As pessoas do prédio, elas já estavam, na verdade, ansiosas para essa mulher ser despejada, né? Porque ela estava causando vários problemas no condomínio, ela roubava, furtava ali algumas coisas de outros condôminos e o aluguel dela já estava bastante tempo atrasado. Então todo mundo estava ansioso para essa ordem de despejo e é claro que a Lídia, né, que era a pessoa em questão, ela não ia sair tão fácil daquele apartamento. Não, ela não ia sair mesmo. Até porque ninguém nem poderia visitá-la no apartamento. Porque dentro do apartamento tinha, além do. A hora que abre o apartamento, assim, é um horror, uma cena de horror, porque não sei se vocês já viram aqueles casos de acumuladores, lembra? De É um programa acumulador. que tinha de acumuladores. E aí, a hora que você se depara com a porta aberta, assim, é muito lixo no apartamento. É um apartamento muito sujo, é muito lixo, é muita. Até fezes, né? Até Tinha. fezes tinha dentro do apartamento. Mas o que é mais curioso, quando eles entram no apartamento, tem uma criança lá, né, Bruno? No meio Sozinha, daquela bagunça toda. de 4 anos. Porque assim, pelo que eu entendi, inicialmente a Lídia estava resistindo bastante a permitir que eles entrassem dentro do apartamento. Ela tentou impedir a todo custo. Aí a polícia foi chamada, né? E quando eles conseguiram finalmente entrar dentro daquela casa, ela sumiu, né? Sim, ela Ela sumiu. sumiu ali. Tinha muita bagunça, ela podia estar escondida, podia estar em qualquer lugar, mas o que de fato aconteceu é que ela sumiu. Eu acho que ela entrou em desespero porque ela não esperava que fossem invadir o apartamento e encontrar o que eles encontraram lá, né? Sim, e aí tinha uma criança lá no meio dessa sujeira toda. Os policiais chegaram até a criança, perguntaram aonde que a Lídia estava, só que a criança não soube responder, né? Não, ela não soube responder. O que é mais curioso é que, por ser um apartamento tão bagunçado, tão sujo, em tanta desordem, a criança não. A criança estava bem cuidada, aparentemente limpa, no meio daquela O cabelo situação, né? penteado, tudo bonitinho, dentinho escovado. A criança era bem cuidada. Isso Sim. ficou assim, bem E claro, com né? 4 anos apenas, né? Bem pequenininha. Sim. E aí o que aconteceu? Eles começaram ali a tirar os móveis do apartamento para executar a ordem de despejo. E quando chegaram na cozinha, nisso, pessoal, a polícia já estava indo embora, tá? Os policiais já estavam indo embora, porque a intenção mesmo da polícia era conseguir a entrada dentro do apartamento. E aí quando eles chegaram na cozinha, eles viram que tinha alguns respingos de sangue no chão. E aí eles seguiram esses respingos e acabaram encontrando a Lídia. Sim. Ela tinha usado uma lâmina ali no seu pulso e também no seu Pescoço pescoço. tentando É, aquilo, né? tirar a própria vida. Sim. E nisso eles chamaram a polícia novamente porque ela precisava... De cuidar dos médicos É. também, né? Teve que chamar o Precisava socorro. registrar aquela ocorrência. Sim. E foi assim uma surpresa, porque ela tentar aquilo bem na hora que eles estavam entrando, né? Eu acho que ela não queria, né, dar respostas para tudo aquilo que estava acontecendo, então ela tentou fazer aquilo para não ter que arcar com as consequências, né? Sim. E enquanto ela foi encaminhada para o hospital, eles conseguiram prestar os primeiros socorros, a equipe continuou tirando os móveis. E aí outra descoberta, assim, pior ainda aconteceu. Por quê? Tinha uma geladeira dentro desse apartamento, que ela estava bem embalada já. Eles acreditaram que, tipo, ela já deixou a geladeira pronta para levar, então vamos levar. Só que quando foi pegar, a geladeira estava muito pesada, A né, geladeira Dresa? estava muito pesada e eles pensaram, nossa, mas como que essa geladeira tá tão pesada dessa forma? Aí eles ficaram suspeitando que poderia ter alguma coisa guardada lá dentro. Sim, ou que ela tivesse cheia de lixo também, igual tava o apartamento todo. Sim. Então eles resolveram abrir a geladeira justamente para tirar o que tinha ali dentro
e transportar ela com mais facilidade. Sim. E no momento que eles abriram essa geladeira, eles se depararam com uma mala. E dentro dessa mala, Agora imagina você abrir uma geladeira e dentro da geladeira ter uma mala. uma mala. Que coisa mais bizarra, né? Assim, não é de se E imaginar, tinha né? muita sujeira dentro da geladeira, Muita sujeira. tinha vermes, tinha coisa podre mesmo, Sim. sabe? Só que não tinha cheiro. Não, Não tinha cheiro, não de tinha nada. odor, não tinha. Isso foi a coisa que eles ficaram mais surpresos, porque não tinha nenhum cheiro dentro daquela geladeira. Só tinha mala, muitos vermes, muita sujeira. Isso significa que não haveria nenhum indício, né? Que poderia ter um suposto, Ou qualquer coisa, né? Tipo uma carne velha, alguma coisa estragada, Sabe, sei né? lá o que tinha dentro dessa mala. Decomposição, algo Só desse que tipo. quando eles abriram a mala, eles encontraram um esqueleto humano. Isso. Já tava, assim, esqueleto mesmo. Tinha ali um pouco de fluidos e tudo mais, mas a maior parte era esqueleto. Porque já estava ali há 7 anos. Há Dá 7 pra imaginar anos. 7 anos uma mala com um corpo guardado dentro de uma geladeira. E detalhe, a geladeira estava desligada porque haviam cortado a Sim. energia do apartamento por falta de pagamento. Uhum. Então, assim, não estava gelando para conservar. Realmente era ossos, era basicamente uma geladeira cemitério. E as pessoas não sentiram o cheiro disso nos apartamentos ao redor? Isso é o mais curioso, que até hoje eles não sabem dizer o que aconteceu para não ter tido cheiro, porque geralmente, se você colocar uma carne que tá estragada na geladeira, já vem aquele cheiro forte, isso com a geladeira ligada. Agora imagina desligada, calor, abafado, o cheiro ia, né, sair. Sim. Enfim. E ninguém sentia nem o cheiro da sujeira do apartamento, né? Não, nem o cheiro da sujeira do apartamento, porque tinha até fezes, né, em volta da geladeira. E será que a fezes era da criança por não ir ao banheiro? Eu acredito que não, porque a criança estava bem cuidada, né? Então, Todo mundo falou, os vizinhos disseram que a criança era sempre muito bem cuidada. e Na até pra escolinha, escola, tudo mais, né? na escolinha também falaram que a criança estava sempre muito bem cuidada. Então eu acredito que não tinha a ver com a criança, tinha mais a ver mesmo com a Lídia. E os investigadores, os policiais precisavam de respostas da Lídia. Só ela saberia dizer o que tinha acontecido e quem era aquela pessoa. O que me deixou mais assim impactado é que quando falaram com a Lídia, ela explicou que aquele homem era o Celso Celso Portela. que havia sido um namorado dela, meio que marido, eles Sim. moravam juntos, e que ele tinha falecido há 7 anos atrás. Isso, exatamente. Sim, só que o que me deixa muito intrigado? Esse apartamento estava alocado no nome do Celso. Sim. Então, como que houve uma ordem de despejo, a equipe que ia retirar os móveis chegou lá e não procurou por esse homem? Entendeu? Então, porque na verdade, né, o que se sabe é que toda vez que você faz anualmente, a gente tem que fazer A renovação do do contrato. E como sempre era ela que fazia, eles pararam de pedir a documentação dele. Porque Mas ela sempre estava ela mesma que fazia. ela renovava, mas o contrato não se manteve no nome do Celso? Sim, no nome dele. Então, daí durante uma ordem de despejo, eles não teriam que ir atrás do Celso? Exatamente, mas essas cidades assim, né, eu acredito que como era ela que tomava conta de tudo, eles nem pensaram nisso, já foram atrás dela direto, eu Sim, imagino. acredito que talvez por ser uma cidade pequena, eles Sim. fizeram ali algo de forma informal, Sim. né? Mas a ordem de despejo provavelmente estava no nome do dele, Celso, claro. porque o contrato de locação era no nome dele. Sim. E aí, pessoal, o que acontece? Ela explicou, né, que esse homem era namorado dela e que ele havia falecido, e ela ficou assustada porque ele era muito mais velho que ela. Quando eles começaram a namorar, ela tinha 20 e poucos anos, né? Ela tinha 22 anos e ele já tinha 60 e... 60 e alguma coisa. Sim, Tava era uma nessa- grande diferença de idade, né? E quando ele faleceu, na cabeça dela, ela pensou, isso segundo o que ela disse, tá? Ela pensou que talvez as pessoas desconfiassem dela, né? Isso, culpariam ela por algum tipo de assassinato, até porque... Ou né, que ela queria dar algum golpe, alguma coisa assim. Isso. Porque o homem, ele era um homem de prestígio, digamos assim. Ele era advogado, né? Advogado, Ele ele é tinha também escritor. outra faculdade, Ele era advogado, jornalista e escritor. jornalista. Ele era advogado, jornalista e escritor. E ele estava em Aracaju por Porque ele foi causa... contratado por um trabalho. para ser professor de uma universidade, né? Então, Sim. provavelmente ele já tinha até mestrado em alguma das áreas que ele era formado. E descobriu-se que, na verdade, ele era um
Ele era natural do Rio Grande do Do Sul. Rio Grande do Sul, a família dele toda é de lá, né? E Ele que era de lá. quando ele se mudou para Aracaju, ele foi com uma mulher. Não, isso que é o mais curioso. Ele se mudou para Aracaju, ele tinha uma mulher, né? Até porque ele morou numa pensão por um tempo, né? Isso. E então ele chegou a ir morar nessa pensão com essa mulher. Mas nesse meio tempo, ele pediu para ela voltar para o Rio Grande do Sul para cuidar de algumas coisas para ele por lá. E aí ele conheceu a Lídia e se envolveu com ela. E eles se separaram, né? Ou não? Na Não ficou muito verdade, claro isso, né? ela ficou fora lá cuidando das coisas lá que ele pediu e ela voltou um tempo depois, a mulher, que era a mulher dele. Só que quando ela voltou, ela já não encontrou ele Ela mais, já né? descobriu pela dona da pensão, disse pra ela que ele já estava com uma mulher muito mais jovem. E ela pegou e simplesmente voltou pro Rio Grande do Sul. Mas aí que eu penso, se ela era mulher dele e ela volta e descobre isso, ela não ia querer tirar algum tipo de satisfação, querer saber alguma coisa, né? Entendeu o que aconteceu, né? Agora ir embora? E outro ruído que ficou pra mim é que eu não sei se essa mulher era a mãe dos filhos dele, porque ele tinha 4 filhos. 4 filhos. Ou se ela já era uma segunda esposa, uma segunda namorada. Até porque ele era muito mulherengo, né? Sim. E sabe-se que ele era muito mulherengo, bem afastado dos filhos, inclusive, por conta disso. Ele não tinha muito contato com os filhos. O que foi dito pelos filhos, inclusive, é que todas as vezes que eles tinham contato com o pai é porque o pai queria dinheiro ou algum favor financeiro, um empréstimo, um financiamento. Isso, ele só qualquer coisa desse procurava tipo. quando precisava de algum socorro financeiro. Mas aí eu penso, né, um cara com a idade dele, né, um senhor, né, com essa idade, formado, com tantas formações assim, não ter dinheiro. Sim, é estranho. Eu acredito que ele já fosse até aposentado pela idade, né? Ele até era aposentado. Ele era aposentado. Ele era aposentado, mas não estava mais recebendo já fazia um tempinho por conta de falta de prova de vida. Mas isso ele ainda estava vivo, tá? Ele não tinha morrido ainda. Porque até depois, lá na frente, soube que a advogada dela explicou, porque muita gente achava que se ela tivesse matado ele ou não, seria por conta de algum tipo de pensão, né? Sim. Um golpe desse tipo. Mas não, ele não tinha mais aposentadoria. Porque, inclusive, eu não sei se você soube, mas aconteceu em Campinas esses tempos atrás, quando eu tava morando lá ainda, da mulher levar o marido pra fazer a prova de vida Levar no morto? Banco do Brasil morto. Ela colocou ele na cadeira de roda, foi até o Banco do Brasil pra fazer a prova de vida. Chegou lá, ela ainda fez um escarcéu, falou que ele tava passando mal, que precisava ir logo. E quando chegou no guichê ali do gerente, né, na mesa, o gerente viu que o homem não fazia nada, não respirava, não falava, que ele estava morto. Aí chamaram o SAMU ainda, porque aí falou que ele tinha morrido ali na hora. Só que aí o SAMU constatou que não, que ele já estava morto, que ela pôs ele na cadeira de roda, desceu o elevador com ele morto e levou no banco para fazer a prova de vida. Como que pode? Tudo para continuar recebendo dinheiro do... Então faria sentido a gente pensar que a Lídia talvez tivesse colocado esse homem na geladeira para tirar ele nas datas da prova de vida e levar até o banco para fazer a prova de vida. Seria mórbido e bizarro? Seria, mas já aconteceu. Então não seria assim algo tão fora da casinha. Tem pessoas que, nossa, que não sei o que Não, se passa na não cabeça tem dela. como, é assim, bizarro. Sim. Mas pelo que eu entendi não foi esse caso, até porque ele já não recebia Não, ele já não estava mais recebendo a pensão, essa né? pensão. Então, pelo andar da carruagem, a Lídia apenas resolveu colocá-lo dentro da geladeira. Sim. Só porque ela tava com medo mesmo, né? Porque o medo dela era de ser indiciada por um crime que ela não cometeu até hoje, né? Ela É porque diz que se não ela cometeu. chamasse a polícia, ela teria que dar respostas. E ela não queria dar. Eu acho que ela tinha algum tipo de problema, distúrbio, alguma coisa assim. Sim, porque as pessoas falaram que ela era muito reprimida, né? Sim, ela era uma pessoa mais quieta na dela, mas porém ela era uma pessoa muito boa. Inclusive, ela ajudava em ações que tinha, porque ela era enfermeira, né? Não sei se a gente já falou aqui. Acho que era técnica em Técnica de enfermagem. Então, assim, ela trabalhava. E ela não faltava ao trabalho. E essa acumulação de sujeira começou no apartamento só depois que ele morreu. Então, assim, quando a gente começa a pensar no comportamento da Lídia, a gente percebe que ela gostava muito do Celso. Porque antes dele, ela era uma pessoa reprimida, embora fosse uma pessoa muito boa, ela era uma pessoa reprimida, ela era uma pessoa que tinha problemas em se comunicar com as outras pessoas, em interagir com as outras pessoas. Ela era muito reprimida e foi até dito que talvez ela tivesse algum nível ali de depressão. Porém, quando ela conheceu o Celso, que foi inclusive naquela pensão onde ele estava ficando, ela mudou.
ela se tornou uma pessoa alegre, descontraída, divertida. Conversava muito, né? Interagia mais com as pessoas. E a tava vida mais dela feliz. começou a ter uma luz, né? Sim. Começou a ter uma É luz. porque acho que ela tava apaixonada. Mas eu penso, né? Ela é tão nova, apaixonada por um cara tão mais velho. E era de verdade, então não era por interesse. Realmente ela gostava dele. Talvez eu acredite que ela tinha nele uma figura paterna, porque pelo que entendi, ela foi criada pela avó dela, Sim, né? exatamente. Ela foi criada pela avó. Isso acontece muito, tá, pessoal? Pessoas que não tiveram contato com os pais se apaixonarem por homens e mulheres mais velhas, porque eles têm essa ideia mesmo, essa É um visão, sentimento reprimido que eu acho que fica ali, né? uma de- figura materna e paterna. Sim, uhum. Então eu acho que isso acaba acontecendo. E aí quando ele veio a falecer, né, que ela chegou em casa, viu aquela cena, entrou em desespero, guardou ele dentro da mala e da geladeira, ela voltou a ter aí uma recaída, uma depressão, e a partir daí ela não limpava mais a Eu acho que ela casa. não via mais sentido na vida, né? Então, assim, pra ela tava sobrevivendo. A Sim. única coisa que eu acho que ajudou ela a continuar foi o trabalho. Sim. E aí também ela teve um relacionamento com outro homem, que foi um relacionamento passageiro, E de onde isso veio a que não filhinha se dela. sabe Né? até hoje, porque como já havia 7 anos que o Celso Celso. Portela estava na mala lá da geladeira e a menina tinha 4. Então, a primeiro, né, foi o que eles queriam saber se a filha era dele. Aí eles perceberam que não, por conta dessa diferença de tempo, né? Sim. E ela não falava nada sobre o pai. Ela Uhum. não falava até então, né? Mas parece que acharam a. Depois de muito tempo, porque ela já tomava remédio, na verdade, antes, né? Você sabe? Ela já tomava medicação. E aí, depois do acontecido, eles. Acho que teve muito tempo de interrogatório, vários dias e várias vezes, inclusive. E aí foi quando ela acabou contando que o pai da menina seria um estrangeiro que morava no Canadá. Uhum. E ela, na verdade, pessoal, ela não foi presa, tá? Teve ali uma ordem de prisão preventiva, porém, como ela estava mal psicologicamente e fisicamente por conta dos ferimentos que ela auto-infligiu, ela foi para um hospital psiquiátrico e ela estava ali sob observação e também meio que presa naquele hospital, né? Meio Sim. que numa internação compulsória, digamos assim. Porque aí a filha dela foi levada, porque quando eles socorreram ela, né, a única coisa que ela disse, assim, que ela conseguiu falar no momento foi para levar a filha, a preocupação dela com a filha é muito grande, levar para alguns parentes cuidar da menina, né? E aí ela ficou, acho que por um bom tempo, meio que à base de remédio, né? Ela tinha inclusive deixado uma carta, né? Antes de tentar tirar a Sim, própria vida. ela tinha pensado nisso já antes, né? Porque eu acho que caso acontecesse deles entrarem no apartamento, ela não queria, né, ter que dar resposta sobre nada daquilo, ela ia realmente tirar a própria Porque vida. eu acho que ela acreditava, como ela tinha uma criança, que seria muito difícil eles conseguirem a ordem de despejo. Sim, pode ser que isso passou pela cabeça dela. Mas ela, de qualquer forma, estava precavida para caso eles conseguissem, sim, entrar no apartamento e expulsá-la, né? Porque eles iriam encontrar a geladeira, iriam encontrar o Celso. Ela não queria falar sobre isso, então ela achou que seria melhor tirar a própria vida. Agora, o que eu fico pensando é que é o seguinte: ela era técnica em enfermagem. Sim. Como que ela viu o Celso, né? Naquela situação ali, tinha acabado de falecer. E ela, sei lá, não pensou em ligar para o hospital, não pensou. Então, porque ela não é uma pessoa, ela é uma pessoa instruída, porque ela é técnica de enfermagem, trabalha, então assim, não é uma pessoa que não sabe nada sobre nada. Porque claro que ela ia passar por interrogatório, eles iam investigar, mas iam provar que realmente não foi ela que Sim. matou, que realmente ele caiu e morreu. É. Pode ser que tenha A dado partir do corpo, eles não conseguiram chegar a conclusão nenhuma de como que aconteceu essa morte. Porque não tinha com o que se Não, só trabalhar. tinha a única. Como eles descobriram para confirmar, você lembra dessa parte? Para eles confirmarem que realmente o corpo era do Celso Portela, foi através de uma cirurgia que ele fez. Sim, porque eles pediram para qualquer médico que tivesse Sim. tido contato com esse homem, né, que entrasse em contato. E um médico, não sei se era do Rio Grande do Sul o médico. Não, essa parte eu não acho que não foi dita. Mas um médico entrou em contato e disse que tinha feito uma cirurgia no joelho do Celso Portela. Sim, que foi onde confirmou, né? Foi, porque até então eles tinham só a palavra dela, né? Mas aí, com esses dizeres desse médico, eles analisaram que realmente na questão óssea do joelho havia sinais de uma cirurgia. Sim. Então aquele realmente Confirmou. era o Celso Portela.
Agora, a causa da morte não conseguiu ser determinada. O que parece é que eles encontraram algum tipo de... Não sei como que eu posso dizer, mas algum tipo de marca no crânio dele. Na região da frente, porque o que ela conta é que ela chegou e ele estava caído. Eu acredito que pode ter sido que Um ele tenha um infarto. infarto e na queda, né, machucou a parte da frente da cabeça, aonde ficou ali, que bate com a história que ela contou. Sim. Porque se realmente ela gostava dele, e como teve vários detalhes ali que comprovaram que realmente era uma relação de verdade, não era por interesse, então acredita-se que ela realmente não matou ele, que ele estava morto. E ela conseguiu colocar ele na mala porque quando ela chegou, o corpo ainda estava Tava mole. por isso ela conseguiu. Ou seja, o óbito tinha sido quase que naquele momento. Ela chegou por volta das 8 horas da noite em casa, Sim. né, do trabalho, e ela encontrou ele naquela situação. Ela achou que a melhor coisa era colocar ele na mala, E guardar pôr na escondido. geladeira e esquecer dessa situação. E eu penso que até talvez ela tenha algum sentimento não é de posse, mas de querer estar perto dele. Pode ser. Talvez ela não queria, não era nem porque ela tinha medo e que desconfiassem que ela fez alguma coisa com ele, mas pelo jeito que a cabeça dela tava, talvez ela queria que ele estivesse por perto. E ela achou que essa forma seria a melhor forma Sim, mas, disso acontecer. mas eu penso, né? Como que a pessoa tem coragem, né, de fazer uma coisa dessa, saber que... Imagina você dormir sabendo que tem um corpo dentro da sua geladeira. Só que aí o que tá, que até hoje eles não sabem, porque como ela era técnica de enfermagem, e pensam como que não teve o cheiro, né? Nem lá atrás, né, 7 anos atrás, não teve o cheiro do corpo. Então deduz que pode ser que ela tenha levado o corpo para fora, em algum lugar, esperar ele decompor um pouco para depois voltar para casa com Mas o corpo. isso também não ficou Não comprovado, ficou comprovado. né? São só teorias. Foi pensado até dela ter usado algum tipo de formol. Sim, como ela trabalha com enfermagem. Mas também não acharam nenhum Não. vestígio, né? Examinaram até A os perícia vermes não que tinha na geladeira para ver se eles tinham algum químico em algum torno tipo de deles, produto, não tinha mas nada. não tinha nada. Então isso até hoje é uma parte curiosa do caso que não se sabe como Não. que ela fez para esconder o cheiro, gente, porque o Pode cheiro... até ser que a questão da geladeira estar fechada e selada com fita tenha segurado um pouco. Será, né? Mas é estranho, porque como a minha irmã falou um pouco antes, a gente sabe que se você deixa um bife estragar dentro da sua geladeira, já acaba com a sua casa inteira, né? Mas talvez tinha cheiro dentro da casa, talvez só não saía pra fora. Às vezes ela fechava as janelas, usava aquelas cobras nas portas, sabe? Não sei. E assim, o que eu fico pensando é, e essa criança? Será que essa criança nunca chegou perto dessa geladeira? Nunca. Então, porque na verdade, quando a criança nasceu, já faziam 3 anos que ele Já estava fazia morto. 3 anos que ele estava na geladeira. Então, já estava só ossos, no caso. Eu acho que leva 5 anos. 5. 5 anos. Então, mas a criança nasceu após 3 anos que ele já havia morrido, né? E aí, o que o conselho, né? Eles estavam preocupados com o estado mental da criança por viver naquele ambiente. Mas eles falam que como ela nasceu ali, e o mais curioso é como ela nasceu ali, né? Ela estava acostumada. Então aquilo para ela, aquele cenário daquela casa, era uma casa normal. O que pra gente não é normal, talvez pra criança seria normal viver naquela situação, né? E agora que a Dreisa falou sobre como a criança nasceu ali, entra um outro ponto, porque aquela criança nasceu ali. Ali, A Lídia, ela não foi até o hospital. Não. Ela entrou em trabalho de parto e ela resolveu, como Fazer ela o tinha, próprio parto. ela tinha conhecimento, né? sim, Ela resolveu fazer o próprio parto. o próprio parto. Tinha um casal, amigo dela, que sabia que ela estava grávida. E aí, o curioso é que eles perguntam, né? Porque o que ela fala sobre o marido até então? Porque ninguém visitava ela. Sim. Talvez ela iria na casa de alguém. Não se sabe, não se fala muito sobre isso. Mas que ninguém ia na casa dela, ninguém iria. Porque se alguém entrasse na casa dela, ia saber o que estava acontecendo. Mas ela relata que, por esses amigos dela, que é um casal que inclusive trabalhava com ela, que o marido tinha ido embora para o Rio Grande do Sul. Que ele tinha voltado, né? Resolver algumas pendências por lá e não voltou mais. Só que ela apareceu grávida depois. E aí eles não sabiam quem que era o pai da criança, né? Porque até então ela não falava que tinha outro relacionamento, não fala nada sobre esse caso, mas
O engraçado é que quando ela foi ter a criança, realmente ela teve dentro da própria casa, ela fez o próprio parto. E a amiga dela, preocupada, ligava para ela para saber se ela precisava de alguma coisa, por que que ela fez isso. E ela disse que estava tudo bem. Então, realmente, ela fez tudo sozinha. E é curioso porque, assim, criança é curiosa. Você sabe, você tem uma Sim, criança. a gente Você sabe. acha que a Lara, por exemplo, não ia mexer nessa Não, geladeira? ela pergunta tudo, ela fala Sim, tudo, né? Inclusive porque a criança vai na escola, então não é uma criança criada só no meio daquele lixo, porque virou um lixo ali, né? sim. Ela ia na escola. E será que ela não comentava, né, com a professora ou com coleguinhas que Olha, tem tinha, uma geladeira em casa travada, tinha muita tinha toda aquela sujeira? bagunça, É, talvez algum cheiro. Se bem que quando a pessoa tá nesse ambiente, ela já não sente mais o cheiro, acostuma, ela né? acostuma com aquele cheiro, né? Ela Pra ela aquilo acostuma. tudo é normal. Então, talvez pra ela, talvez a criança nunca foi na casa de um amiguinho, então não sabe que uma casa normal seria uma casa em ordem. É, Aquilo, acredita que aquilo é normal. pode ser que Aquela sim. é a realidade dela, né? Sim, E por conta de tudo isso, gente, eles conseguiram comprovar, no final das contas, que a Lídia realmente ela não tirou a vida do não. Celso. Que a história que ela contou era verdadeira. Mas ela ainda assim cometeu um crime, porque ela ocultou esse corpo por 7 Por anos. 7 anos. E outro crime que ela foi também acusada foi de negligência, né? E Foi de também de maus maus tratos com a tratos. criança. Só que ao mesmo tempo esse maus tratos meio que caiu por terra, porque ficou comprovado que a criança era muito bem cuidada. Então, por mais relapsa que ela pudesse ser, ela ainda tinha um cuidado com a filha, ela tratava muito bem a criança, e a única coisa mesmo era a questão da sujeira. Então, talvez entrasse aí uma negligência, né? Uma negligência materna, mas Sim. acredito que maus tratos não entre nesse processo. Como é um processo que envolve criança, ele segue em segredo de justiça, né? E é até o correto, porque a menina é muito novinha para ser exposta a esse tipo de situação. Então a gente não sabe como que o Conselho Tutelar vai tratar essa denúncia, Sim. né? A gente É, ouve as coisas, mas não tem como ter certeza porque o processo está em segredo de e justiça. ela teve a sorte de ter uma ótima advogada, né? Então, porque a família dela até que tem uma condição boa, que Sim. tá arcando aí com a advogada. E parece que ela ficou internada, estava Ela ainda internada. estava, Está. até o momento, a última reportagem que eu vi, ela está internada e ela vai responder por esses crimes, né? No caso, a ocultação de cadáver. Porém, contudo, entretanto, esse tipo de crime tem uma pena bem branda e talvez Sim. seja Em até regime já semiaberto, em né? regime já semiaberto. O que não descarta a possibilidade dela passar o resto da vida numa clínica psiquiátrica, porque a situação dela não é das melhores, né? E a preocupação dela a todo momento, diz que até hoje, é com a filha. Ela era muito ligada com a filha. Eu acho que ela se apegou na filha. Sim. E eu acredito que a filha também era apegada a ela, né? Porque eram só as duas. Mesmo no meio daquele caos todo, daquela bagunça, daquele apartamento horroroso, ela e a filha eram muito ligadas, né? Sim. Então, quem mais sofre nisso tudo é a criança. Não que eu e acredito que a Lídia também deve. Eu acho que ela sofre muito com tudo isso, porque realmente ela deveria gostar muito do Celso, né? Eu acho que ela sofre muito com toda a questão psicológica que ela já tinha, que ela melhorou quando ela estava com o Sim, Celso e que ela voltou a ter, que ela teve uma recaída pós a morte dele. sim. E eu acredito que a filha era como se fosse uma corda que jogaram para ela sair daquele buraco. Era tudo que ela tinha. Eu acredito que talvez ela melhore sim, que ela possa voltar para casa, mas ela vai ter que ter tratamento o O resto da resto da vida. vida. Até porque isso foi um trauma maior ainda, né? Tudo isso que Isso. aconteceu. E ela é muito nova, né? Ela tá com 37 ou 38 anos ainda. Então ela Uhum. tem toda uma vida pela frente, né? Sim. O bom é que ela cuidou sempre muito bem da filha, então Sim. esse ponto a gente pode elogiar. E falando ainda sobre essa questão de pai, mãe, filho, os filhos do Celso foram muito criticados por toda a mídia, falando que eles abandonaram o pai, porque como assim, 7 anos o pai desaparecido e ninguém E foi ninguém foi atrás. atrás. Só que é aquilo, né? O pai não queria saber dos filhos, só ia atrás quando queria dinheiro. Passava anos sem conversar. Inclusive, ele tem um neto, tinha um É, neto de 11 anos na época que ele que ele nunca não nem tinha conheceu. visto, nem chegou Então, a ou seja, conhecer. ele estava morto há 7 anos, só que há 11 anos ele já não falava com ninguém, Não. entendeu? Tipo,
11 para 7, 5 anos aí. Ele só procurava mesmo quando era pra pedir dinheiro, né? Sim. E aí, tipo, os filhos... você não quer saber de mim, eu não quero saber de você. Não dá pra culpar os filhos, né? Porque a gente sabe que às vezes tem relacionamentos entre pai, mãe e filho que são relacionamentos tóxicos e abusivos. Sim. Existem pais narcisistas, mães narcisistas. A gente cansa de falar sobre isso aqui na internet. Tem muitos casos sobre isso também. Então eu acredito que para os filhos a melhor coisa foi se afastar do pai e eles não sentiram a falta dele por todo esse tempo. Óbvio que eles ficaram chocados com a Sim, descoberta. claro. Não tem como não ficar, né? Porque imagina, você acredita que seu pai tá lá vivendo uma vida ok. E na época eles até sofreram bastante. Na época foi 2023, Agora, nem faz né? tanto tempo. Ontem, digamos Porque assim. eles filmaram, né, a mala, tudo do jeito que estava ali, e isso passou muito na mídia e não poderia ter passado, enfim. Caso brasileiro tem muito disso, né? É. Acaba vazando aí em grupos do WhatsApp, do Telegram, coisas mórbidas. Se você pesquisar na internet, tem esses vídeos. Não recomendo que você pesquise. Assim como de vários casos você sempre acha na internet vídeo, foto. Tem muita coisa também naquela deep web, né, pessoal? Que a gente sabe que esses conteúdos acabam até sendo vendidos. É lucrativo isso, Sim, né? porque as pessoas gostam, né, de ver esse tipo de conteúdo. Que é o conteúdo gore que eles falam. E na verdade ele quase foi enterrado como indigente, né? Foi. Mas o irmão dele, né? É porque ele tinha um irmão, tá? Ele tinha um irmão e o irmão dele solicitou e pagou todo o transporte Do corpo dos para o Rio restos Grande do mortais, Sul. né? Não dá nem mais pra falar corpo, porque Sim. só tinha um esqueleto. Não tinha mais nada. E é bizarro, eu fiquei assim muito impactado, porque a equipe tava esperando só tirar os móveis daquele apartamento e nunca imaginaram. Você imagina, numa ordem de despejo tem uma tentativa de tirar a própria vida, um corpo encontrado na geladeira, um lixão com uma criança no meio. É uma coisa muito caótica. Parece história de filme, né? Parece, é uma reviravolta atrás da outra. Eu acho que, assim, daria um livro do Stephen King, no mínimo, assim. Assim, uma coisa assim, fora do normal, do que se pensar, porque ninguém imaginaria uma coisa dessa. É aquele ditado, só acredito vendo. É. Eu vendo, não acredito. Exatamente. E uma mulher nova ainda, né? Não, pra ter coragem já de pegar o corpo e colocar dentro de uma mala já foi muita coragem. E depois dentro da geladeira, E deixar lá. por 7 anos, eu não sei. Pelo andar da carruagem, e se tudo tiver realmente certo, a Lídia não tiver nenhum envolvimento com a morte do Celso, aparentemente até o momento é o que se acredita, é o que ficou comprovado, eu sinto muita pena dela e eu espero que ela se recupere. Mas, né, a gente está falando de um caso que aconteceu agora, muita coisa pode mudar de hoje para amanhã, e a gente pode descobrir que essa história que a gente acabou de contar não tem nada a ver. Até eles estavam pensando em investigar mais sobre, só que ele já foi enterrado. E também não tinha muito o que se investigar ali, porque não tinha muito material para eles poderem trabalhar, né? Sim. Eu Mas- acredito que esse caso está encerrado, sabe? Eu também acredito que realmente ele deve ter tido um mal súbito, caiu e morreu, porque realmente ela gostava dele, né? Não era nada por interesse. Então, assim, não tinha por que ela querer matar. Mas esconder, talvez é porque realmente ela tinha algum problema, algum distúrbio que Alguma desencadeou coisa. tudo isso, essa cena aí. Mas é isso, pessoal. Esse foi o caso de hoje. Eu tenho certeza que assim como a gente, vocês vão ficar pensando nisso por dias e mais dias, porque é uma situação muito bizarra. Muito obrigado a quem ficou até aqui com a gente, né, Dreisa? Obrigada pra você que ficou até aqui com a gente. Então, se você ficou até aqui, deixe seu like e até o próximo caso, pessoal. Tchau. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Ele já comeu o seu chinelo Não inteiro. acredito, Bruno. E agora? Você não viu? Não. Meu chinelo novo. Pega dele que eu colo. Não tem jeito, não. Dá, ó, tá vendo? E embaixo a bolinha. Que bolinha. E cadê essa bolinha? Ele engoliu. Ah, é por isso que ele tava quieto? Ai, depois eu te dou outra Não vez. precisa. Top, você pôr no pé. Pôr no pé, ele vai comer o resto agora.